Golpe do namoro virtual. Parece fácil reconhecer, mas é fácil só depois que acontece o golpe. Então, seja bem-vinda aqui no canal. Meu nome é Marisa Mateus, sou médica psiquiatra e eu vou mais a fundo nesse tema. Eu falei sobre esse vídeo faz um ano e repercutiu bem esse vídeo. O problema é que eu li muitos comentários com julgamentos do tipo, que só trouxa cai nesse golpe, só pessoa burra. Gente, é muito fácil julgar depois, muito fácil. Mas quem está vivenciando um golpe, quem passou por um golpe, ninguém quer enfrentar isso. É vergonhoso, a pessoa afeta a autoestima dela. Então, se você conhece alguém que tenha passado por um golpe, apoie, ajude, acolhe, não seja um julgador, tá? A pessoa já passou por um trauma muito grande para ter alguém julgando e achando que ela é boba. Vamos lá, vamos aprofundar nesse assunto que eu acho importante. Eu tenho um roteirozinho aqui para não me perder, tá? Então, às vezes, eu vou olhar aqui para seguir uma sequência. Perfil de pessoas que caem no golpe. Geralmente são pessoas carentes, pessoas idealizadoras, muito românticas, tá? São características muito similares, pessoas que buscam uma segurança segurança financeira, eu falo, mesmo que o golpe seja financeiro, a pessoa busca uma segurança financeira acreditando que o outro é uma pessoa muito rica e que vai dar esse suporte. Então, essas características são bem comuns na pessoa que cai no golpe. Característica do golpista: ele chega geralmente através de uma rede social, tanto que é golpe do namoro virtual, né? Mas chega pela rede social com um pedido de amizade. E eles jogam uma isca, tá? Eles jogam várias iscas, perdão. E essas iscas eles pedem para várias pessoas. E é comum uma pessoa aceitar um pedido de um desconhecido de amizade numa rede social porque tem um amigo em comum. Aí dá aquele ar de segurança, mais ou menos, assim. Você pega e fala assim, não, mas quem que é esse cara aqui? Eu não sei, tá me pedindo para adicionar. Quem que é? Mas o meu amigo conhece. Então parece que não é tão estranho assim. Então, essa é uma característica que eu gostaria que você ficasse em alerta. Então, o fato de ter um amigo em comum não significa que seja uma pessoa legal. Tá? Não significa que não seja um golpe, não significa que seja alguém que não queira nada sério. Então, o que você pode fazer? Você pode ir através desse seu amigo perguntar se ele conhece. Porque hoje em dia é comum a gente ter pessoas vinculadas à nossa rede que não são conhecidas. E tem sim muitas pessoas que aceitam convites sem conhecer a pessoa. Eu já tive esse. Olha outra, tem alguém que me pede convite de amizade, principalmente de outro país, que por que ele está me pedindo? Eu nem aceito, gente, eu nem dou bola para isso, tá? Então fiquem alerta em relação a isso. O golpista é geralmente um psicopata, perverso, manipulador. O que é um manipulador? Ele vai falar aquilo que você quer escutar. Ele reconhece o perfil de vítima. Geralmente, eu vou colocar mulheres aqui, que o que eu mais atendo são mulheres, mas tem homens também que caem nesse golpe. Geralmente são mulheres mais carentes, que querem buscar um relacionamento. Então, ele vai vir com uma fala, tá? Do que você quer escutar, do que você idealiza. Então, o primeiro passo que eles costumam fazer, não é da hora do primeiro convite, ele já começa a se declarar. Ele é manipulador, lembre-se. Então, ele vai vir aos pouquinhos. O que são esses pouquinhos? Então, você deu o primeiro passo, aceitou o convite de amizade. Aí ele vai curtir uma foto aqui, uma foto ali, solta um comentário aqui e vai interagindo contigo. Isso vai trazendo uma sensação de familiaridade, que você vai trazendo como se ele não fosse tão estranho assim, vai trazendo mais para perto. Aí ele começa a trocar mensagens inbox contigo. E vem com um papinho tipo... não. Ele vem primeiro, que é comum esse papo de decepção afetiva na vida amorosa. Por quê? Porque provavelmente você já teve. E vamos ver aqui, quem que nunca teve uma decepção na vida amorosa? Então, eles vêm com esse papo para que você se identifique e reconheça mais ainda como uma pessoa mais próxima a ti. Então, ele vem com esse papinho que está decepcionado, que foi traído, que não confia em nenhuma mulher. Aí bate no ego, né? Não, calma aí, eu sou uma mulher confiável, eu sou uma mulher diferente. Então, ele vai fazendo esse movimento, por isso que é importante você reconhecer.
Geralmente tem um perfil aberto, e nesse perfil, que são fotos falsas, tá? Ele coloca, e mesmo que não seja, tá? Talvez seja vai ter nomes e dados falsos, mas geralmente são fotos falsas que coloca com família. Por quê? Porque é isso que muitas pessoas reconhecem como seguro, alguém que respeita a família. Então ele vai colocar uma foto com o filho, né? Tudo fake, mas com o filho, com os pais, num almoço de família. Aí você vai vendo essas fotos e você vai falando, poxa, um cara tão legal, ele sofreu tanto no lado afetivo, é um cara tão família. Você que está concluindo isso através de imagens que foram colocadas lá. E isso é muito comum que as pessoas fazem, principalmente quando elas estão carentes. Elas veem aquilo que elas querem ver, baseado naquela expectativa que ela está criando. Eu estou sendo um pouco dura aqui, mas é importante, tá? Porque para a gente reconhecer esse golpe. E aí, tá, deu o primeiro passo, cara de família, batendo papo, aí começa a falar das próprias dores, começa a se desabafar. Ele ou ela, né, o golpista, começa a se desabafar. E você tenta acolher. Esse movimento seu de acolher é algo que eles percebem e eles continuam, tá? E você fica naquela posição como se fosse uma prova que você vai dar de ser uma pessoa legal, esse acolhimento que é aí que começa o golpe. Então ele começa a falar essas trágicas, aí coloca como se você fosse ser a pessoa ideal que ele teve a sorte de encontrar. Gente, desconfie, por mais legal que você seja, por mais gente boa que você seja, alguém que começa a colocar você num pedestal, como, olha que sorte, no mundo inteiro da internet, eu só dei azar, agora eu não estou dando. Aí você tem que ver o seu ego, se você também não está envaidecida, né, envaidecido em relação a isso, e não começa a se colocar também, olha, eu sou a salvadora aqui, ele vai ver que eu sou a mulher ideal. Eles percebem isso, certo? Então aí começa a vir um outro movimento. Qual que é o movimento? Na verdade são dois, tá? Que vem em paralelo. Ou ele te traz uma questão que ele é uma pessoa muito bem resolvida, ele ou ela, tá? Uma pessoa muito bem resolvida, financeiramente bem, e que quer abrir, que quer só encontrar, ter sorte na vida afetiva, né? Encontrar alguém legal como você, e ele vai abrir mão de tudo para morar aqui no Brasil, por exemplo, vamos pegar os estrangeiros, né? Vai abrir mão de tudo e ele vai atrás de você. E é uma pessoa muito bem financeiramente. Ou começa com uma historinha de minha mãe está doente, minha avó, eu sustento minha mãe, eu cuido da minha avó com Alzheimer, meus filhos que eu tenho, eu amo meus filhos, mas minha ex-mulher não deixa eu vê-los, e eu queria tanto ficar com os meus filhos. Então começa com histórias trágicas ao mesmo tempo que tem um sucesso. Aí você pergunta, ué, mas e aonde entra o golpe? Entra aqui, quer te enviar um presente para agradecer, estou apaixonado, ou para agradecer a nossa amizade, quer te enviar um presente. Nesse enviar um presente tem dois cuidados também. Ele pode pegar dados e falar, não, eu quero enviar para ti, mas eu preciso do seu endereço, então já comece desconfiando disso, por mais que você ache, mas eu estou um ano conversando com essa pessoa na internet. Tempo não diz sobre confiança, começa a querer seu dado, ou começa a perguntar mais, a pessoa finge ser vamos supor, um empresário muito rico, começa a falar demais das posses, e isso faz com que você crie um rapport, uma identificação, e você começa a falar o que você tem também. Então o golpista já percebe, é uma dentista que divorciada, com 2 filhos, que tem uma casa própria, tem uma casa para alugar. Então você percebe que trocas de mensagens, ele começa a ter dados sobre você. E muitas mulheres falam até como uma forma de retribuir a confiança que o outro teve nela na hora que ele ficou desabafando. Gente, isso tudo é manipulação. Tudo é manipulação. Aí você pode pensar, mas comigo não é manipulação, comigo ele está sendo verdadeiro, comigo vai ser diferente. É isso que a gente acha no começo, porque a gente não vai pensar que a gente vai cair num golpe. Então, que custa você não se abrir logo de cara? Que custa você não expor seus dados? Por que você tem que ganhar esse presente agora? E tem outra questão, começa a mandar remessas para... eu quero te ajudar. Não, eu quero ajudar você com a sua filha. Começa a mandar... Mandar não.
Fala que vai mandar pequenas remessas, mas você precisa pagar uma taxa, porque as moedas são diferentes. E geralmente o golpista tem outras pessoas que ficam junto. Então eu já tive, mas no caso até um homem em relação a uma mulher, que outra pessoa ligou falando que era gerente de banco e que precisava disso para autorizar uma remessa em dinheiro na conta da pessoa, na conta da pessoa vítima. Desconfie. Qualquer namoro, primeiro, mesmo que seja um namoro presencial, que não comece no virtual, que hoje é muito comum namoros começarem no virtual. Desconfie, não envolva dinheiro logo no começo, não envolva uma necessidade de querer cuidar do outro porque a avó está doente. Desconfie dos seus reais interesses também, quando você acha que aquela pessoa empresária, bem-sucedida, vai largar tudo para ficar com você e te dar uma boa vida, bem confortável. Tudo isso tem que ser analisado, porque eles percebem, numa fala, em trocas de mensagens, eles percebem. Desconfie daquela pessoa que não abre o vídeo logo de cara e ainda justifica. Ai, não, eu sou um cara tímido, é porque eu já caí, já me decepcionei muito. Aí você fica idealizando, você coloca um perfil na personalidade da pessoa que não existe. Aqui no consultório, eu sou psiquiatra, tá? Então, eu atendo muitos casos de pessoas que desenvolveram depressão, acabaram ou piorando um quadro depressivo, que eu tenho que entrar com medicamento por causa desse golpe. A pessoa fica arrasada, envergonhada, tem dificuldade de falar com outras pessoas. E quando fala, vem um bando de gente julgando. É muito fácil julgar, gente. Eu atendo aqui mulheres e homens também, mas de todos os níveis socioculturais aqui, que caem nesse golpe, porque esse golpe não é da noite para o dia, a pessoa não vai pedir dinheiro logo de cara, ela faz essa manipulação que você ainda vai achar que você que quer ajudar a pessoa, ainda, sabe, e começa aos poucos, não vai falar, me dá 15 mil, começa com uma coisa simples. Então você não vai perceber, e quando você vê, você já passou pequenas e várias remessas de dinheiro. E aí aquela pessoa que está te prometendo um futuro garantido, tá? Essa pessoa está, por exemplo, eu vi na televisão esses dias, da mulher dando exemplo, que ela tinha uma economia, aí o cara falou que ia vender a casa dele para comprar na cidade dela, para eles morarem juntos, mas que tinha uma taxa ali que ele não estava conseguindo, que só precisava dessa taxa para conseguir autorizar. Sabe essa coisinha de taxa? Desconfie. Desconfie. Então, é muito importante você, primeiro, analisar a sua carência. Segundo, os seus reais interesses também, porque às vezes quando alguém vem com um papinho de que é muito bem sucedido, que tem grana, você fala, ai não, mas aqui ó, é um cara que não vai me extorquir, ele tem dinheiro. Isso é uma crença. É uma crença, não sabe. Tá? Mas na hora que ele fica falando muito do que tem, ele na verdade quer saber o que você tem. Na hora que ele fica falando muito dos problemas afetivos que ele teve, se são reais ou não, a gente não sabe, ele está colhendo informações sobre os problemas afetivos que você teve. Então, minha orientação aqui como psiquiatra é: se cuide muito, fale menos, observe mais. Não acho que você não deveria conhecer pessoas pela internet, porque hoje em dia é um meio, as pessoas se conhecem pela internet, mas fique com o pé atrás. Não vai se abrindo, não vai passando documento, não passe dados, mesmo que a pessoa queira te dar um presente. Isso daí é uma forma de conseguir seus dados. Não misture um início de um relacionamento com dinheiro. Mesmo a pessoa está lá com uma história trágica, porque ela vai vir, ela está te observando. Você vai se sentir até assim, nossa, que pessoa fria, que eu não vou ajudar. Como assim? Você não conhece, não misture, tá? E mesmo que dê um namoro real, mesmo que dê uma intenção real de casamento, não misture dinheiro logo no começo da relação. Fique alerta. Busque uma terapia, tá? Se for o caso, se tiver sintomas depressivos, busque o psiquiatra, mas pé atrás. E se você conhecer alguém que esteja passando por isso, dê apoio, não fique julgando, porque é isso que faz com que o golpe do namoro virtual fique tão recorrente, algo que já acontece há muito tempo, porque as pessoas têm vergonha de falar, as pessoas têm vergonha de se abrir, porque elas sabem que vão ser julgadas.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver sobre o tema. Eu vou ficar muito feliz em poder responder. Até o próximo vídeo.